Gente, a paz do Senhor, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui por esta plataforma virtual para trazer uma mensagem de Deus aos corações. Nós estamos continuando, hoje é o nosso 6º dia da nossa série sobre José do Egito. E nós vamos começar essa série de hoje, no caso essa mensagem de hoje, melhor dizendo, com uma canção que eu gostaria que você ouvisse essa letra enquanto o pessoal vai entrando aí, tá certo? Vamos lá. Valesca Maísa canta Árvore Cortada. Queria que você ouvisse essa canção antes de nós falarmos alguma coisa. Árvore Cortada, Valesca Maísa. A paz do Senhor, irmão Nima Matias, boa noite, Vera Medeiros, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, obrigado pela presença de vocês. Vamos começar ouvindo essa canção, e depois nós vamos começar a palavra do Senhor, tá certo? Chama mais alguém, quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe. Hoje nós temos uma mensagem especial para vocês dentro dessa série. Glória a Deus. Escuta essa letra. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Gisélia, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Escuta essa canção, daqui a pouco a gente dá uma palavra. Tenho algo muito especial para conversar com vocês hoje, muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Glória a Deus. Essa canção ela fala muito. A última palavra quem determina é Deus. Glória a Deus. Os irmãos que estão entrando aí, Deus abençoe a todos já. Os que vão entrar depois, que vão ouvir essa mensagem depois. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Tá certo? Compartilhe essa mensagem com sua família. Hoje nós vamos conversar em mais uma etapa sobre essa série sobre José do Egito. Chama mais alguém. Tem bênção de Deus para você. Irmão Alexandre Teixeira, boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Valcácia Matias, minha prima Ninha, paz do Senhor, Deus te abençoe, seja bem-vinda.
Traz mais alguém aí. Vamos ouvir uma mensagem do céu hoje. Glória a Deus. Coisa boa do céu para nossas vidas, para nossas almas. Estamos ouvindo uma canção, Árvore Cantada, com Valesca Maísa. Enquanto o pessoal está entrando, e com certeza ela fala muito daquilo que nós vamos conversar essa noite. Ainda há esperança. Glória a Deus. Manja Nascimento, Deus é bom, amém. Deus te abençoe, Manja Nascimento. Tenho orado por você, Deus vai lhe dar vitória, viu? Em nome de Jesus. Vocês que têm nos acompanhado aqui, tenho pego o nome de vocês e tenho orado pela vida de vocês, tá certo? Geralmente eu não faço isso aqui na live, aquela oração, aquele devocional, porque minha intenção é transmitir essa palavra para você, mas nos bastidores, depois dessa live, pode contar com as nossas orações, tá certo? Glória a Deus, a vitória de vocês em nome de Jesus, a vitória da igreja do Senhor, a vitória do povo de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui. Eu vou colocar esse fone de ouvido, eu vou pedir um feedback de vocês, tá certo? Se vocês continuarem me ouvindo, vocês me dizem, eu vou colocar ele por causa do microfone, que a captação para mim é melhor, tá certo? Fica melhor de ouvirmos, principalmente depois, tá certo? Deixa eu colocar aqui, vou tentar aqui, hoje eu não... Vou pedir aí um retorno de vocês. A paz do Senhor a todos que já estão chegando aí. Estão me ouvindo bem? Tá saindo o som aí? Diga só ok, diga amém, alguma coisa aí. Tá me ouvindo? Preciso desse retorno de vocês que estão aqui para nós começarmos a conversar essa noite. Eu tive que colocar esse fone aqui. Tá ouvindo bem? Tá saindo áudio aí? Deixa eu ver. Ok. Irmã Valcácia, minha Aninha, obrigado por esse retorno. Deixe-me contar algo sobre vocês, para vocês aqui essa noite, tá certo? Eu recebi uma mensagem já faz algum tempo. Essa mensagem que eu tenho para falar com vocês já faz pelo menos 15 anos que eu recebi ela da parte de Deus. Mas eu queria, antes de conversar com vocês sobre ela, eu queria trazer aqui alguém que vai me ajudar a pregar hoje à noite aqui, certo? Um momento. Esse ser vivo aqui da botânica vai me ajudar a pregar hoje à noite aqui. Adriano, o que é isso? Deixa eu só dar um exemplo para você. Isso aqui é um galho. Eu recebi isso, é um galho de amora. A minha sogra trouxe aqui para me plantar. E devido à correria, o tempo, eu não consegui plantar ele. Eu coloquei ele numa vasilha aqui com água e deixei ele ali na cozinha. Então, quando essa série chegou para mim falar para vocês, eu olhava para ele e recebia algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele chegou aqui na minha casa, só esse V aqui, era um galho realmente. E hoje, acho que uns 15 dias ou 20 dias, ele passou aqui, eu coloquei ele na água. Olha só como ele tá, as florezinhas, ó, saindo, brotou aqui. Um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês é esse detalhe aqui, ó. Quando eu tirei ele da água, quando eu olhei para a água, ó, já tem raiz nele.
essa semana, se Deus quiser, eu vou arranjar um tempinho para plantá-lo aqui no quintal daqui de casa. É um pé de amora. Adriano, o que você quer dizer com isso? Deixa eu dizer algo para você. Esse galho que eu mostrei para vocês aqui, ele foi arrancado de um pé de amora, de uma parte dele. E a intenção aqui dele era plantá-lo em uma outra situação. Se esse galho tivesse ficado fora de alguma fonte de água ou de alguma coisa, certamente ele ia secar como um outro qualquer. Isso aqui é óbvio, isso aqui é botânica. Só que a forma como ele está aqui me trouxe algo interessante, que é exatamente aquilo que acontece conosco. E é sobre aquilo que nós queremos conversar aqui essa noite. Eu queria que você que tem Bíblia ou não, mas me acompanhe aí. Gênesis 49, verso 22. Nós estamos no 6º dia na série de José. Gênesis 49, verso 22. Olha o que Jacó falou a respeito de José. Ele disse assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Verso de número 23. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. Verso 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Verso 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo de baixo. Olha só. Com bênçãos dos peitos e da madre. Verso 26. As bênçãos de Deus, ou melhor, as bênçãos de teu pai, excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Estas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. E eu digo amém. Essa aqui é a base bíblica que nós iremos usar essa noite. Gênesis, capítulo de número 49, verso de número 22 ao verso de número 26. Eu preciso te adiantar algo, já falei, mas para quem está entrando agora, essa mensagem aqui que nós lemos aqui, eu recebi ela pelo menos há uns 15 anos atrás. Foi algo muito forte que Deus falou comigo na minha juventude e que eu venho trazendo, e essa semana a gente começou com essa série, e esse ponto específico eu gostaria de conversar com vocês sobre a vida de José e os segredos da vida frutífera que ele tinha. Perceba, irmãos, que o texto fala de uma bênção que Jacó, esses versículos que nós lemos aqui, eles estão num contexto em que Jacó chama os seus 12 filhos, os seus 11 filhos, né, com José e os 2 filhos de José, e ele começa a impetrar, ele começa a dizer de bênçãos sobre a vida deles. O escritor aos Hebreus, ele lembra desse momento aqui, no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jacó fez isso pela fé. Quando ele começa a abençoar os seus filhos, ele abençoa os seus filhos pela fé, e ele conversa, ou ele lança bênçãos sobre ele, fala coisas deles que aconteceriam no futuro, coisas futuras que aconteceriam na vida deles. Só que aqui, sobre José especificamente, o texto vai tratar de José como um ramo frutífero, como uma parte de uma árvore, como um galho, em outras palavras. E ele diz aqui dos segredos da prosperidade de José. Essa semana eu tenho falado, essa semana toda sobre isso. Ontem não, porque ontem eu tive um dia realmente muito difícil, mas nós chegamos aqui nesse sábado e eu queria que você ficasse aí comigo até o final, porque eu tenho algo de Deus para compartilhar com a sua vida. E eram segredos da vida de José, o segredo da vida frutífera dele. Era como José estava no mundo espiritual.
Eu falei essa semana toda, repito que iríamos concluindo o pensamento que começamos. Eu falei essa semana toda que a bênção não está no lugar, a bênção de Deus está sobre você. E quando você chega no lugar, você abençoa o lugar. Eu não sei se você já percebeu que quando uma pessoa é negativa, quando a pessoa carrega aquela negatividade nela, tem pessoas que chegam no ambiente, parece que o ambiente se carrega. Começa as coisas, parece que chega uma nuvem com aquela pessoa, né? Chega alguém e parece que o ambiente fica pesado. E essas coisas que essas pessoas carregam, esse peso que elas carregam, acontece também ao contrário. Quando alguém carrega uma bênção de Deus, quando essa pessoa chega no ambiente, esse ambiente se transforma. Então, eu queria essa noite que você parasse comigo e conversássemos sobre os segredos que haviam na vida de José, o segredo dessa vida frutífera, daquilo que esse homem carregava. Eu gostaria de ser bem breve e bem objetivo naquilo que iremos falar, porque a aplicação hoje, eu tenho um bônus para você amanhã eu vou continuar porque não falei ontem, e no domingo a gente encerra isso, essa semana sobre essa série. Os segredos da vida frutífera de José. Falamos do nome dele, que trazia, uma bênção. O significado do nome José significa aumentador. Para Raquel, ela queria outros filhos, mas ao mesmo tempo ela estava abençoando José. Então tudo que José fazia, ele prosperava. A Bíblia mostra dessa prosperidade. Só que existe um segredo para José ser próspero. Não era só o fato da sua mãe ter colocado um nome na vida dele, que ele foi abençoado por tabela. Jacó coloca ele aqui como um ramo frutífero. E o primeiro segredo de José ser um homem próspero é aquilo que está aqui no verso de número 22, quando diz que ele estava plantado junto da fonte. Você lembra da imagem que eu mostrei para você? O galho que chegou aqui na minha casa para mim plantar era apenas um galho. Quando ele foi colocado na água, ele começou a criar raízes e agora ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai prosperar, ele vai ser independente. Por quê? Porque ele foi colocado numa fonte, porque ele foi colocado em um local onde tinha água. Então, aquilo que fazia José prosperar, ou um primeiro segredo da prosperidade de José, é que ele estava plantado junto à fonte. E quem era essa fonte? Essa fonte era o próprio Deus. O texto diz aqui que, pelo fato dele estar plantado junto à fonte, os ramos dele, olha, ele era um ramo frutífero, e agora ramos já brotam dele, e esses ramos, eles se estendem sobre o muro. Há um segredo profético aqui nessa expressão de seus ramos se estenderem sobre o muro. Eu precisaria de pelo menos muito tempo para conversar sobre isso, mas essa extensão dos ramos de José fala exatamente que é a partir dele, a partir desses ramos que atravessavam sobre o muro, é de onde vem a igreja do Senhor surgindo. É de onde surge o povo de Deus. O povo de Deus começa ali em Israel, em Jacó e seus filhos, mas a partir de José, e os ramos que se estendem, a bênção de Deus se estende para as nações através desses ramos, que nós entendemos pela palavra de Deus como sendo parte da igreja do Senhor, que somos nós, o povo de Deus. Ele estava plantado junto à fonte. E que fonte era essa? A fonte que ele estava plantado era o próprio Deus. O segredo da bênção de José era que ele estava com as suas raízes fixas em Deus. O Salmo de número 1, verso 3 diz que os ímpios eles não prosperam, mas o justo que medita na palavra do Senhor, que está sempre ouvindo a palavra, está no Salmo 1, verso 3, diz que a pessoa que confia no Senhor, que está ali junto com o Senhor, ele é como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água, que ele dá fruto na estação própria. Então quem está ouvindo a palavra, quem está meditando na palavra, quem está junto da fonte, nos tempos de seca, nos tempos de crise, ele frutifica. Porque essa palavra, ela é como uma fonte para nós.
É como se fosse uma energia, é como a partir dela Deus nos energizasse para enfrentarmos as batalhas da vida. Tem coisas, Vera Medeiros, irmã Unima Matias, Valcácia Matias, irmão Alexandre Teixeira, tem coisas que a gente só consegue passar ou vencermos quando nós temos a força que vem do céu. Não sei se você já teve dias na sua vida em que parece que as suas forças vão embora, mas eu gostaria de dizer que aqueles que estão plantados em Deus, que eles têm como fonte a palavra de Deus, eles são energizados por essa palavra, eles são fortalecidos através dessa fonte. Então, enquanto alguém está aí agoniado, com a mente conturbada, aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração, ou que têm Deus na sua vida, eles se portam de forma diferente. José, ele era um ramo que estava plantado junto à fonte. E Salmo 1, verso 3 fala essa verdade. Jeremias capítulo 17, verso 7 e verso 8 está falando de um varão, de uma pessoa que ele é abençoado. Aí ele diz assim: e esse varão, bendito ou abençoado esse varão, cuja esperança, ou cuja confiança está no Senhor. Aí lá em Jeremias 17, verso 7 e 8 diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E diz que essa confiança em Deus faz com que nos tempos de sequidão a folha dessa pessoa, como uma árvore, ela fique verde. E no ano de sequidão ela ainda dá fruto. Se quiser anotar as referências que eu estou lhe dando, você lê depois com mais calma. Mas está dito que aquele que tem a palavra de Deus no Salmo 1, verso 3, ele é como uma árvore que está junto da fonte. Jeremias 17, verso 7 e verso 8 diz que aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore que enquanto o tempo está seco, a folha dele fica verde. E ele dá fruto nesse tempo. João capítulo de número 4, verso 10 ao verso 14, na conversa que Jesus tem com a samaritana, ele fala que ele é a fonte, que ele mesmo é a fonte, de onde aqueles que provarem dele, eles jamais terão sede, porque naqueles que provarem da água que ele dá, que ele tem para dar, ao provarem dessa água nele, em nós, gera uma fonte de vida que jorra para a vida eterna. Aqueles que recebem a Jesus e que bebem daquilo que ele está dando, dele fluem águas de vida. Sabe? Que quando você compartilha a palavra de Deus, quando você compartilha o reino, há um fluir de vida. Eu sei que a gente está passando por momentos difíceis, há uma pandemia de coisas catastróficas que estão acontecendo no mundo, mas ainda há um ponto de apoio, uma fonte que a gente precisa estar perto dele. Nunca perca a sua confiança em Deus. Eu sei que são muitas palavras negativas, coisas que estão acontecendo, mas nunca perca no seu coração esse fluir de vida. José tinha esse segredo de estar plantado junto à fonte. E em Jó capítulo de número 14, versos de 7 ao verso 9, ele diz que há esperança até para a árvore que foi cortada. Porque se cortam essa árvore, se tiram toda a aparência dela, deixam só o seu tronco. Mas o texto lá em Jó capítulo 14, versos 7 a 9 diz que quando essas raízes têm contato com a água, essa árvore começa a brotar de novo. É o exemplo que eu mostrei para vocês aqui, deste galho de amoreira. Aqueles cujas raízes estão em Deus, guarda essa palavra essa noite. Aqueles cuja vida, cujo espírito, a alma estão plantadas em Deus, eles frutificam nesse tempo. Eles têm uma visão diferente, eles têm uma perspectiva diferente. É isso que o texto está dizendo sobre José. O segundo segredo da vida de José está aqui ainda, quando o texto diz que ele permanece diante dos ataques. O versículo diz aqui que flecheiros o aborreceram e o flecharam. Verso de número 23. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram.
E o segundo segredo da vida de José, ou da prosperidade de José, era permanecer sob os ataques, debaixo dos ataques. Os flecheiros aqui, em que Jacó fala a respeito, se refere à inveja e ao ódio gratuito dos irmãos de José. Os flecheiros que Jacó se refere aqui, está falando daquilo que a gente já falou nas lives anteriores, está falando da acusação, da calúnia da mulher de Potifar, quando ali na casa ela seduz aquele homem, ela tenta ele, José não cede àquela tentação e ela inventa uma mentira, uma calúnia, e por causa daquela calúnia José vai para a prisão. Esses flecheiros aqui retratam os irmãos de José, retrata a mulher de Potifar, as calúnias, e retrata a ingratidão e o esquecimento do copeiro. Porque quando você faz tanto bem a uma pessoa e você só recebe como retribuição ingratidão, falta de reconhecimento, isso são como flechas que vêm sobre a sua vida. Quando você é vítima de ódio gratuito, de inveja, você não fez nada, mas a pessoa te inveja, te calunia, pessoa ingrata com você, isso são flechas que vêm para ali, sabe, lhe parar. Mas aqui está dizendo que José, ele permanece sobre os ataques. É como eu falei aqui na live passada, sabe, que você está mais forte do que o ano passado. Sabe que você está mais forte do que quando você entrou nessa batalha? Então veja isso, que Deus está criando uma estrutura em você. E o segredo da vida de José em ser próspero é não baixar a cabeça para invejoso, para caluniador, para quem oferece ódio gratuito, para ingrato. Não baixe a cabeça, continue fazendo bem ou sendo quem você é, mesmo que você não tenha um reconhecimento por isso. Esse era o segredo da vida de José. Ele saía, ele ignorava os ingratos, ele ignorava os invejosos. Deus te parou aqui nessa live para dizer para você: você nunca vai conseguir avançar se você ficar parando para ouvir toda calúnia, se você ficar parando para ouvir o que as pessoas pensam a seu respeito, sobre o que elas dizem de você, você nunca vai avançar. Então, prossiga, continue caminhando. As flechas vão vir, mas nós temos o escudo da fé. A Bíblia diz que o nosso escudo da fé, ou a fé que nós temos em Deus, ela apaga dardos inflamados, ela apaga flechas de fogo. Então José, ele permanece sob os ataques. Sabe por quê? Porque o versículo de número 24 diz que ele foi fortalecido. Esse é o quarto segredo, ou melhor, o terceiro segredo da vida frutífera de José. O seu arco susteve-se no forte. Olha só. Verso de número 24. O seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços e as suas mãos foram fortalecidos. Enquanto alguém atacava José, ele estava sendo fortalecido por aquele que é o forte. Quando as nossas forças acabam, quando a nossa fé se vai, existe, pelo fato de estarmos perto da fonte, uma força que vem de Deus. Tem pessoas que, se contarem a história dele pra gente, tem mulheres e tem pessoas que passaram por tantas coisas na sua vida que, se elas contarem a história dela para alguém, a pessoa é capaz de entrar em depressão, de tanta luta. E alguém diz: como é que você conseguiu passar por isso? Aí a pessoa diz: a força que eu tenho, ela não vem de mim. A força que eu tenho, ela vem do meu Deus. É o meu Deus que me fortalece. E aqui diz que as mãos de José e os seus braços eram fortalecidos pelo forte. Hoje à noite, Adriano, eu estou sem força, estou aqui desanimado. Por acaso parei nessa live, nessa madrugada. Estou aqui com a minha cabeça turva, não sei qual é o próximo passo a dar. Em nome do Senhor Jesus, receba força, receba estratégia do céu, porque as mãos do forte são elas que fortalecem a tua mão.
É elas que fortalecem os teus braços. E quando a Bíblia fala de mãos, está falando de serviço. Lembra que eu falei nas lives anteriores que José servia na casa de Potifar, servia na prisão. Ele não parava de servir. Enquanto ele servia, ele estava sendo fortalecido pelo forte. Era isso que estava acontecendo aqui. E os seus braços também estavam sendo fortalecidos. Os seus braços falam da sua força. A Bíblia, quando fala de braço, fala de força. Era isso que estava acontecendo com José quando ele estava sendo fortalecido pelo forte. O quarto segredo, o texto diz aqui que ele era protegido. Ele era protegido. Verso de número 25. Eu quero só ler porque nós já lemos, mas para que fique mais fixo ainda. Verso 25. Seu arco susteve-se no forte, e os seus braços e suas mãos foram fortalecidos pela mão do valente de Jacó. Foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Glória a Deus. Aqui está dito: pelo Deus de teu pai. Ele estava sendo fortalecido pelo próprio Deus. Isso, irmão Lima, eu creio em nome de Jesus. Ele era protegido pelas mãos do valente. Irmãos, se você entender, eu queria que você parasse para entender isso. Quando a Bíblia chama Deus de valente, está falando de um homem que ele aparece como um guerreiro, como alguém que quando entra numa batalha, ele não perde essa batalha. José estava protegido exatamente por esse homem, que é chamado aqui, que é colocado aqui no texto como as mãos do valente. E quando o valente entra numa batalha, ele não perde a batalha. E esse valente estava com José. Não tinha como José perder. Se Deus está com você, não importa quantos se levantem, você e Deus é maioria nessa batalha. Eu vou repetir para que isso fique gravado na sua alma. Você e Deus fazem maioria nessa batalha. E o valente, quando entra, não perde a questão. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Receba em nome de Jesus essa palavra. Ele é o valente, mas ele também é o pastor. Aqui está dito: de onde é o pastor? Eu queria ler isso para você. Interessante que o valente também é pastor. Salmo 23. Eu queria que você lesse isso. Esse salmo é muito conhecido. Eu já li isso várias vezes, mas eu quero ler esse salmo mais uma vez para você. Olha só o que esse pastor faz por aqueles que estão como ovelhas na sua presença. O salmista disse assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou ele não me falta, ele é a minha provisão. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha o que esse pastor faz: ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele que dá o direcionamento. Glória a Deus. Verso número 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse tempo que a gente está vivendo, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha o que esse pastor faz. Aleluia. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha o que esse pastor faz. Ele manda e faz com que a ovelha dele tenha certeza que certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou noutra versão, para todo sempre. Glorificado seja o nome de Jesus, irmão Nilma Matias. Aleluia. O pastor faz isso conosco. Eu queria que você separasse essa oração para esta noite, para a sua vida.
E você se coloque nesse lugar de dependência. Eu falei sobre José que ele crescia ali no Egito. Ele disse que Deus me fez crescer, nós falamos na outra vez, porque ele estava se colocando como dependente de Deus. Ele disse: Deus me fez esquecer do trabalho, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Coloca o nome dos seus 2 filhos e ele atribui a Deus tudo aquilo que ele é. Aqui está dito que ele era protegido pelas mãos de um valente, em segundo lugar, pelo pastor, que nós acabamos de ler aqui, em João capítulo 10, verso de número 10 e verso de número 11. Ele diz ali que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Quando fala do diabo, vem senão para roubar, matar e destruir. Ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida com abundância. Enquanto eu estou pregando aqui, está sendo liberado vida de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ambiente onde você está, onde essa live está chegando, se no hospital, se no leito. Receba a vida de Deus nessa noite, receba esperança deste pastor que está contigo, mesmo quando os dias são mais difíceis. E pelo fato de estarmos com Ele, não temeriam mal algum, porque Ele está conosco. A vara e o cajado dele nos consolam. O texto fala que ele também, além de ser o valente, ser o pastor, ele é a pedra ou é a rocha de Israel. Quando fala de rocha, está falando de fundamento, de tudo aquilo que nos dá estabilidade. Jesus, ele como rocha, ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Aleluia. Jesus como rocha, ele sendo essa rocha, ele sendo esse fundamento, está dito lá em Mateus capítulo 16, verso 18, quando ele diz para Pedro, quando Pedro tem a revelação dele sendo o Cristo, Jesus disse: Pedro, guarda o que eu vou te dizer agora, irmão. Aleluia, isso é lindo, isso é poderoso, eu sinto a presença dele. Ele disse ali: Pedro, sob esta pedra, que se é ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para as portas do inferno não prevalecerem contra essa igreja que somos eu e você, nós devemos estar firmados na rocha, que é o Cristo. Aleluia. Ele é fundamento. Quando o salmista diz que esperou muito tempo no Senhor, esperou com paciência, mas ele se inclina para ele, ouve o clamor dele. E a primeira coisa que quando Deus ouve o clamor do salmista no Salmo 40, o verso 2 diz que ele coloca os pés dele sobre uma rocha e firma os passos dele. Ei, a partir de hoje é tempo de andar a passos firmes, de cabeça erguida, porque quem está nos fortalecendo e nos conduzindo é essa rocha, é esse fundamento. Mas ele não é só fundamento. Quando fala de rocha na Bíblia, está falando de um lugar de refúgio, de uma fortaleza, de um lugar alto. Oh, glória! Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! O Salmo 46 está dizendo isso, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações estão sendo feitas na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Aleluia, glória a Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o Salmo 46 que eu citei para você. Ele é o nosso refúgio. E como refúgio ele faz tudo isso.
as nações se embravecem, ele levanta a sua voz. Que maravilha, irmãos, eu sinto a presença de Deus essa noite. Tenha Ele como refúgio. Esse é o segredo da vida de José. Há uma proteção de uma rocha que o firmava, que estava com ele, que é chamada aqui de a pedra angular. E o reino dele, e aquilo aonde ele chega, a Bíblia chama ele de uma rocha. Quando o seu reino é estabelecido, é como se houvesse uma rocha. Quando o reino dele chega na terra, é como se uma rocha que foi cortada sem mão de homem, ela fosse estabelecida na terra. E essa rocha, ela serve de fundamento para quem confia nele. E essa mesma rocha, ela esmaga aqueles que se levantam contra ele. Eu precisaria de muito tempo para te falar sobre isso. Mas a proteção de Deus, ela acontece dessa forma. Quando ele nos firma. E quando ele nos guia, quando ele nos protege. Nos firma e nos protege. Era isso que acontecia com José. Quando se levantavam contra ele, colocaram na cova, colocaram na cisterna não tinha água. Venderam para os ismaelitas, Deus o abençoa na terra estranha. Caluniaram ele na terra, na casa de Potifar, ele vai para a prisão, Deus o abençoa na prisão. Colocaram ele ali no Egito, mas Deus está dizendo aqui a palavra do Senhor em Gênesis por 2 vezes e algumas vezes replica-se: e Deus estava com José, protegendo, guiando, guardando. Há uma proteção de Deus sobre a sua vida hoje à noite. Há algo que fortalece a sua vida nessa noite. O diabo tem tentado muitas vezes através de sonhos, perturbações, mas esta noite essa palavra está vindo como um ponto de apoio sobre a sua vida. Está trazendo para você refrigério. Receba ela em nome de Jesus. E José era abençoado. Para terminarmos, ele, plantado junto à fonte, permanecia sob ataque. Levante a cabeça, minha irmã, em nome de Jesus. Levante a cabeça. Está sofrendo angústia, ódio gratuito, levante a cabeça. Ele era fortalecido, as suas mãos e os seus braços eram fortalecidos pelo valente, pelo pastor, pela pedra, aleluia, pelo Deus do pai dele. E o texto diz aqui: que ele era abençoado com as bênçãos do céu de cima. Com as bênçãos do abismo que estão embaixo, com as bênçãos dos peitos e da madre. Olha só, queridos irmãos, José era abençoado com bênçãos dos céus, com bênçãos da terra. O texto diz aqui: com bênçãos dos peitos ou dos seios e com bênçãos da madre, que é a parte frutífera do corpo humano. José, a vida de José servia para manter outros. E a vida de José, através de José, foram gerados outros. E Deus estava dizendo: eu estou te abençoando com bênçãos de cima. Levante as suas mãos e louve a Deus comigo. Isso, irmão Nilman. Estou firmado na rocha, amém. Bênçãos de cima, bênçãos do céu, bênçãos da terra, bênçãos dos peitos e da madre. Através da sua vida, outros são mantidos, outros são gerados. Eu preciso ler para você, um pouco ampliando essa bênção, Deuteronômio 33, verso de número 12. Deuteronômio 33, verso de número 12. Olha o que diz aqui, irmãos. Termino agora essa live. Mas diz assim: e de José disse: bendita seja do Senhor a tua terra, com o que há de mais excelentes nos céus, com o orvalho, e com o que há no abismo que por debaixo, com as bênçãos mais excelentes do sol, e com as mais excelentes produções da lua, aleluia,
com o mais excelente dos montes antigos e com o mais excelente dos outeiros eternos. Olha só, verso de número 30, ou melhor, 16. E com o mais excelente da terra e de sua plenitude. Meus irmãos, a minha vista está muito ruim. E com a benevolência daquele que habitava na sarça, oh glória! Olha a bênção de José, o que carrega. São pontas de unicórnio. Com elas ferirá os povos juntamente com as extremidades da terra. Estes, pois, são os milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Está falando da igreja. Precisaria de pelo menos umas 2 semanas para te conversar sobre esses frutos aqui de José. Mas está falando que as bênçãos de José vinham com coisas excelentes do sol, da lua, dos minerais, das coisas da terra, da chuva que vinha. Era dessa forma que Deus abençoava José. Repito, a bênção não está no lugar, a bênção está em você. E aonde você chega, o lugar é transformado. Eu finalizo essa live, que a gente já se adiantou bastante, dizendo para você: frutifique aonde você está plantado. Frutifique para sua família. Frutifique para aqueles que estão na sua vida. Eu sei que muitas vezes as pessoas levantam muros na sua frente para que você faça uns arrumadinhos, para que você não prospere, para que você não chegue. Mas aqui diz que José está plantado junto às fontes, junto à fonte, e os seus ramos se estendem sobre o muro. É o exemplo inicial da live, e quando aquele galho que já estava assim, quase desperdiçado, ele está plantado junto à fonte. Vou plantar ele, e daqui a alguns dias ele vai dar amoras. Talvez eu volte aqui com os frutos das amoras que ele vai dar para a gente aqui, para minha casa. Mas eu gostaria de dizer isso para você: frutifique aonde você está plantado, porque você está junto da fonte, porque você vai permanecer sob os ataques, porque você vai ser fortalecido, você vai ser protegido pelas mãos do valente, pelo pastor e pela pedra, oh glória! E além de estar protegido, você está abençoado. Era tudo isso que José carregava. Entenda o que você carrega a partir de hoje. Adriano, como é que eu carrego isso? É quando você dá crédito a essa palavra. É quando você dá crédito àquilo que Deus está falando nesses últimos dias. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nessa noite. Nesse tempo de pandemia, eu declaro cura sobre a tua casa. Eu declaro cura sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro saúde nas tuas células. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as nossas famílias, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. E não é minha, é uma palavra de Deus. Eu declaro sobre vocês a bênção de Deus, a chuva que desce dos céus, bênçãos que vêm de cima, bênçãos que vêm de baixo. Declaro bênção sobre o teu comércio, declaro bênção sobre o teu ministério, declaro que tu estás abençoado em nome de Jesus. Obrigado, irmã Aninha, Valcácia. Deus te abençoe também, porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem. Então, receba a bênção de Deus nessa noite. Meus queridos irmãos, compartilhe essa live. Um beijo no coração de vocês. Se você não entendeu bem essa mensagem, volte ela, anote aquilo que eu te falei, medite sobre isso, ore o Salmo 23, declare o Salmo 23, declare o Salmo 46, porque é aquilo que você está carregando que vai fazer diferença no mundo espiritual. Este é José no mundo espiritual. Alguém olhava e via um rapaz de 17 anos que é apresentado a Faraó com 30 anos. A Bíblia fala dessas duas idades dele, 17 e 30 anos. Alguém vê um homem comum, mas ele carregava nele a bênção de Deus. Talvez alguém olhe para você e veja uma mulher comum. Mas pessoas têm sido fortalecidas, pessoas têm sido sustentadas pela tua vida. Deus te parou para ouvir isso essa noite. Não pare, não baixe a cabeça. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.
compartilha essa live com os teus amigos. Eu quero saudar quem esteve aqui comigo, teve algum tipo de participação. A irmã Nilma Matias, Vera Medeiros, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Abençoe o irmão Alexandre, a irmã Valcácia Matias, Jean Nascimento, Deus te abençoe e te guarde, a tua família também. Chegue com saúde na tua família. Aqui a irmã Juscelia Barbosa, que também participou, a irmã Valcácia, minha prima. Deus abençoe vocês. Os que eu não consigo ver aqui, mas que passarão aqui novamente depois, que compartilharam. Obrigado por compartilharem o reino comigo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.